Seja bem-vindo ao canal Quiz de Concurso. No vídeo de hoje vamos resolver questões sobre atos administrativos para concurso público. Questão número 1. Motivo é o pressuposto de fato ou de direito, que fundamenta o ato administrativo. O motivo é um dos elementos dos atos administrativos, e significa a causa que justifica a prática do ato. Segundo Alexandre Maza, motivo é a situação de fato ou de direito que autoriza a prática do ato. Questão número 2. A competência é atributo do ato administrativo, podendo ser conceituada como o poder atribuído ao agente da administração pública para o desempenho específico de suas funções. A competência é um dos requisitos ou elementos dos atos administrativos, não se trata de um atributo. Por isso, a questão está errada. Elementos e atributos dos atos administrativos são coisas diferentes. Questão número 3. O Conselho Nacional do Ministério Público atraiu para si processo administrativo disciplinar em curso, instaurado contra membro do parquê estadual no âmbito do órgão correcional daquela instituição. Nessa situação hipotética, praticou-se o ato de avocação. Para ocorrer a avocação, é necessário haver hierarquia. Ela ocorre quando um superior atrai a competência de um subordinado. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão superior ao Ministério Público Estadual. Na questão, é dito que o Conselho Nacional do Ministério Público atraiu para si processo administrativo em curso, instaurado contra um membro do Ministério Público. Logo, ocorreu a avocação. O gabarito é certo. Se esse vídeo estiver te ajudando, deixe um like e compartilhe com um amigo. Dessa forma, você pode me ajudar e me incentiva a fazer mais vídeos como esse. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. Questão número 4. É delegável a competência para a edição de atos normativos e para a decisão de recurso administrativo, desde que em primeira instância administrativa. Não podem ser objeto de delegação. A edição de atos de caráter normativo. A decisão de recursos administrativos. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Portanto, o gabarito da questão é errado, por afirmar que é delegável a competência para a edição de atos normativos e para a decisão de recurso administrativo. Questão número 5. A legitimidade dos atos administrativos pressupõe competência definida em lei. A competência diz respeito à autorização legal, concedida a um agente público, habilitando-o a desempenhar de maneira específica as atribuições inerentes ao seu cargo. É relevante enfatizar que a competência sempre emana da legislação, ou seja, é estipulada e limitada pelas normas legais aplicáveis. Portanto, para que um ato administrativo seja considerado válido, é imprescindível que o elemento competência esteja claramente definido por lei. O gabarito é certo. Questão número 6. A competência administrativa é improrrogável e inderrogável. De acordo com a doutrina, a competência administrativa é irrenunciável, imprescritível, imodificável, inderrogável e improrrogável. Portanto, o gabarito é certo, por afirmar que a competência administrativa é improrrogável e inderrogável. Questão número 7. Determinado órgão público, por intermédio de seu titular, pretende delegar parte de sua competência administrativa para outro órgão com a mesma estrutura, seguindo os preceitos da Lei Federal nº 9.784 de 1999. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O objeto do ato pode ser a edição de atos normativos.
Já vimos que a edição de atos de caráter normativo não pode ser objeto de delegação. Dessa forma, a questão está errada, por afirmar que o objeto do ato, que na questão é a delegação da competência, pode ser a edição de atos normativos. Questão número 8. O ato administrativo vinculado tem como característica a possibilidade de anulação apenas pela administração. Tanto os atos administrativos vinculados como os discricionários podem ser anulados pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. Portanto, a questão está errada, por afirmar que apenas a administração pode anular os atos administrativos vinculados. Questão número 9. De acordo com a doutrina majoritária, os elementos fundamentais do ato administrativo são competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Os atos administrativos são compostos por elementos que conferem validade, eficácia e legitimidade a eles. Segundo a doutrina, os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Portanto, o gabarito é correto. Questão número 10. A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo, nesse aspecto, liberdade de opção para a autoridade administrativa. De acordo com a doutrina, a finalidade do ato administrativo é estabelecida pela lei, e se trata de um elemento vinculado. O agente público, ao praticar o ato administrativo, deve obrigatoriamente cumprir a finalidade estabelecida na legislação, não havendo margem para escolhas ou decisões pessoais. O gabarito da questão é certo. Questão número 11. No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte. Ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular. O usurpador de função é uma pessoa que se passa por agente público. Ele executa atos administrativos sem ao menos fazer parte da administração pública. Segundo a doutrina majoritária, os atos praticados por usurpador de função são considerados inexistentes. Portanto, a questão está errada, por afirmar que ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular. Na verdade, o ato praticado por usurpador de função é considerado inexistente. Questão número 12. À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue o seguinte item. A competência, ou sujeito, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, ou conteúdo, são elementos que integram os atos administrativos. Segundo a doutrina, os elementos que formam os atos administrativos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Alguns doutrinadores chamam a competência de sujeito e o objeto de conteúdo. Portanto, o gabarito da questão é certo. Questão número 13. Com relação aos atos administrativos e suas classificações, julgue o item seguinte. Motivação, finalidade, competência, forma e objeto constituem elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de validade da sua prática, de modo que a ausência de qualquer um desses elementos implica a nulidade do ato praticado. A motivação não é um dos elementos formadores dos atos administrativos. Trata-se da exposição dos motivos. Em palavras simples, a motivação é uma explicação dada pela administração sobre a prática de determinado ato. Vale destacar que a motivação não é sempre necessária. Por exemplo, a exoneração de ocupantes de cargo em comissão pode ser feita sem que ocorra motivação. Dessa forma, a questão está errada, pois a motivação não é um elemento dos atos administrativos. O motivo é que é um dos seus elementos.
Espero que esse vídeo te ajude a revisar os conteúdos de atos administrativos. Escreva nos comentários o que achou do vídeo, e deixe um like para ajudar o canal. Bons estudos e até a próxima!